Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia. Olá, o Falando de Vinho está mais uma vez no ar, direto do Flá Gastronomia em Jundiaí, a quem sempre eu agradeço a toda a família Geraldini, principalmente a Flávia, não é, que é a chefe de cozinha, e você vai ver, não nesse programa, mas no próximo, que a gente sempre grava 2 programas, uma harmonização, como diria a minha avó Dona Ruth, que hoje mora no céu, fantástica. Tá tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo. Muito bem, obrigado. Mais uma vez juntos aqui. Estou vendo que você separou aí 6 espumantes. Por quê, Vitor? Estamos chegando no final do ano, né? Boa! Entendeu? E aí o pessoal que entra em contato com a gente já começou a perguntar. E aí, vocês vão apresentar um programa sobre as festas de final de ano que estão chegando aí, Natal, Ano Novo, então nada melhor do que a gente começar. Tem bastante assunto para a gente falar, mas começar com aquilo que o pessoal gosta de fazer, que é com espumante, né, para brindar. Eu sei que é um assunto bem complexo, que a gente não conseguiria fazer 25 minutos de programa, que é o tempo desse programa, para poder falar de tudo para vocês nessa linha. Correto. Né? É muito complexo. Você quer começar por onde? Olha, vamos primeiro falar de que espumante nós temos, né? Champanhe, espumante, cava, e nós trouxemos aqui um excelente produtor nacional, porque a gente gosta de dar dicas. Eu acho assim bem bacana de que quem assiste nosso programa pode ter certeza de que vai receber dicas legais, dicas importantes e que realmente ele vai poder acessar algo bom, né? Então nós vamos começar falando primeiro das diferenças em matéria de doçura. Tá? Porque os espumantes hoje, muita gente me pergunta, mas eu gosto de espumante um pouquinho mais docinho, eu não gosto daquele muito seco. Então nós vamos falar primeiro do grau de doçura, para depois entrar nos diferentes estilos de espumante. Muito bem, você quer começar por espumante? Vamos começar com o espumante, depois a gente fala dos diversos estilos que eles podem acessar no mercado. A gente depois está em outros programas, a gente traz outros exemplares, entendeu? Bom, vamos falar dos espumantes nossos. Espumantes no Brasil é uma das... Somos premiados em várias categorias de espumante no planeta. Agora, recentemente saiu a premiação do Descorchados, que é aquela publicação aqui na América do Sul, e os espumantes nacionais, assim, né, deram de lavado nos chilenos, argentinos, e bate de frente hoje com grandes cavas, né, espanholas, ou nos Barbera d'Aches italianos, ou mesmo de frente a alguns champanhes que não têm tanta qualidade hoje, como alguns espumantes que nós temos hoje no método champenoise. Você tem uma explicação, eu tenho certeza que tem, mais concreta, por que o espumante brasileiro tem crescido em qualidade nos últimos anos? Isso já vem de história, tá? Por quê? A nossa imigração italiana, ela ficou assim, mais aonde sediada no sul, no Vale dos Vinhedos, principalmente, que ainda é o grande terroir nacional hoje. O que acontece lá? Acontece que chove muito na época da colheita. E o pessoal teve que começar a tirar a uva antes de que a chuva estragasse o fruto. Quando você retira antes, você tem uma acidez maior. Tá? A gente já falou algumas vezes aqui nas 2 maturações. Temos a maturação fenólica, de aromas e sabores, e nós temos a maturação alcoólica. Se você retira um pouco antes, você não atingiu o grau de maturação total em termos fenólicos, mas você tem uma ótima acidez. Fora que o nosso solo é muito granítico, tá? Que já proporciona uma acidez ainda maior. Então você tem um conjunto de fatores ali no sul que fez com que realmente desde os primórdios, desde que começaram a fazer vinho no sul do Brasil, o espumante começou a ser produzido de uma maneira bem bacana. Tanto é que um dos pioneiros que veio para o Brasil, tanto o Geisel quanto o seu Adolfo Lona, veio através da Chandon, né? A famosa Moët Chandon, que se estabeleceu no sul do Brasil e começaram a produzir bons espumantes lá. É uma explicação muito concreta. Efetivamente, solo, temperatura, enfim. O espumante brasileiro, ele é
Ele é acessível em termos de custo-benefício, Vitor? Olha, bastante. Nós temos hoje, aqui no Brasil, a possibilidade de quem quer realmente tomar um espumante de boa qualidade, tem para todos os bolsos, CH. Aqui é impressionante. Desde assim, vamos dizer, o mais simples, que é um moscatel. Nós temos, inclusive, produção de espumante no Vale do São Francisco. Entendeu? E no Vale do São Francisco a gente consegue produzir espumante com qualidade e com preço bastante acessível. Agora, para quem gosta, para quem está começando de espumante um pouco mais doce, que são os moscatéis, você consegue um preço bastante legal, até obviamente os grandes espumantes da Torre, dependendo do tempo que ele fica em contato com as borras, que é o famoso surli. Tudo isso você tem, na hora de comprar, uma avaliação pela ficha técnica, né? Então isso vai crescendo o preço também. Mas hoje a gente consegue, eu acho que qualquer um que quiser hoje fazer uma festa, né? Brindar com um bom espumante nacional, ele vai conseguir. Nada assim tão caro que ele não possa comprar. Bom, já que a gente começou falando de espumante, não é? E os diversos tipos, né? Isso. Foi a primeira coisa que você falou aqui. Isso. Sai de onde e vai até onde? Então vamos lá, vamos pelo grau de doçura, para as pessoas poderem começar a entender, né? O espumante a gente já esteve falando, né? Segunda fermentação em garrafa ou em tanque, que é o método Charmat. Então vamos lá, hoje nós temos em graus de doçura do mais seco até o mais doce. Então quando você, nosso ouvinte, nosso telespectador, você se deparar com uma garrafa de espumante, você vai ver ali embaixo, na torre, né? Na Tour é uma expressão francesa, como se fosse totalmente natural, ou seja, não tem adição nenhuma de açúcar, zero açúcar, ou 0 ponto alguma coisa que é quase insignificante. O que acontece? Esse é bastante seco e zero açúcar. Aí depois você tem o Brut, né? Você tem o Extra Brut, antes até, depois do Natur tem o Extra Brut, você tem o Brut, aí depois você tem o Demi-Sec, você tem o Sec, Demi-Sec e depois o Moscatel, que é o mais doce de todos. Alguns têm a expressão dulce embaixo, que é o doce natural, tá? Então você tem do super seco ao bem doce. Essas são as primeiras grandes diferenças entre os espumantes que a pessoa vai se deparar na hora de comprar. Bom, e tem um detalhe importante que tem peso, principalmente hoje. Não sei se é moda, se não é moda, mas é o teor alcoólico. Tá. Né? Muitas pessoas, eu não consigo entender muito isso, mas faz parte, né? É a nova geração chegando aí, né? Querendo bebidas menos alcoólicas. Quanto Isso. mais doce, mais alcoólica ou não? Não. No espumante não obedece O espumante isso? não obedece isso, não. Muito pelo contrário, o espumante de todos os tipos de vinho que nós temos, né? Que a gente chama de espumante, nós temos depois os vinhos tranquilos e depois temos os fortificados, que são os bem alcoólicos. Os espumantes têm geralmente uma graduação alcoólica bem baixa. Lembra que eu falei que eles geralmente a uva não atingiu aquele grau total de maturação? Então ela não tem tanto açúcar para gerar tanto álcool, né, na vinificação. Então o espumante o cara pode beber tranquilo, no bom sentido, né? Tudo com moderação. Tudo Obviamente, com moderação. se você tomar umas 2, 3 garrafas de espumante, você também não vai ficar legal. Então é uma bebida bem tranquila em relação a isso. Não, o grau de doçura não vai influenciar na quantidade de álcool, não. Bom, esses espumantes nacionais, eles são feitos de algumas uvas. São todas iguais ou cada espumante, cada tipo, cada característica tem uma uva diferente? Cada casa tem seu estilo. O espumante, ele é por característica um vinho de estilo. Cada casa, cada vinícola. Cada vinícola que eu falo, cada casa, né? Cada vinícola, né? Isso é termo técnico. O pessoal geralmente usa o estilo da casa, né? O espumante é isso. A pessoa quando compra, vamos pegar um famoso espumante, vamos falar como a gente falou, Moët Chandon, né? Ou da Viver Clicquot. Quando você compra um espumante, né, daquele produtor, você está pensando no quê? Você está pensando que você vai tomar sempre aquele mesmo sabor, você vai tomar sempre aquela mesma qualidade. Então eles não mudam muito em relação à safra, como são os vinhos tranquilos, entendeu? Então o espumante ele tem de cada casa a manter um estilo da mistura das uvas, do blend, mas aqui no Brasil a gente tem diversas uvas que a gente usa para fazer espumante. Tem alguma da sua, com certeza, alguma da sua... Eu gosto muito do Chardonnay. Então, os tradicionais é isso. O tradicional, se você for um
tradicionalista, ou se quiser realmente o adepto do champanhe, o adepto de pureza, você vai trabalhar com o quê? Com Chardonnay. Geralmente é Chardonnay e Pinot Noir. Esses são as duas grandes uvas do espumante, dos blends de espumante. Aí depois na França tem Petit Meunier, aqui no Brasil você usa muito Riesling itálico, sim, que a gente tem muito lá no sul. Sim. No Vale do São Francisco a gente usa muito Chenin Blanc, e que dá um espumante bem interessante também. A gente já tem alguma coisa aqui de Riesling, né? Alguns produtores usam, inclusive, uvas tintas, né, como a Merlot, que a gente tem muito lá no sul do Brasil, então usa um pouco também de Merlot. Então, cada casa, cada vinícola, né, vai fazendo o seu blend para atingir aquele estilo, aquele sabor que ele quer conferir ao produto dele. Eu tenho essa dúvida, né? E muitos podem ter do também, momento né, da colheita até a venda, produto na garrafa, quanto tempo um espumante? E o espumante varia demais, CH, porque assim, lembra que eu falei de Surly? Eu perguntei porque nos vinhos, quanto mais tempo eles ficam, teoricamente eles têm mais qualidade. No espumante é diferente, né? Não, é diferente, mas é quase a mesma coisa. Tá. Sabe por quê? O espumante, ele tem essa diferenciação. Porque depois que você fez a segunda fermentação, ela ocorreu, aquelas leveduras que fizeram essa segunda fermentação, elas morrem ou elas ficam em contato com o líquido, ou seja, em contato com o espumante. E aí você pode ter mais ou menos tempo. Quanto mais tempo, né, um espumante, né, no nosso caso aqui, que a gente chama de espumante, mas champanhe, mas o nosso espumante tiver em contato com essas borras, ele pode trazer mais qualidade ou aquele grau de diferenciação em termos de aroma e sabor, que são essas leveduras que ficaram em contato. Então, quando você for comprar um espumante, alguém lhe apresentar a ficha técnica ou o profissional falar para você, esse espumante teve 12 meses em Surly, ou 12 meses em contato com as borras, ele já vai ter um pouco mais daquele toque de panificação, né? Um toque daquele aroma de brioche. Então, esses aromas que são trazidos pelas leveduras, eles podem se acentuar com o passar do tempo. Eu já tomei espumantes, inclusive desse produtor, que passou mais de 60 meses em contato com as borras, ele ficou lá na adega. Então, o espumante é uma bebida assim, quase que infinita e vai ganhando complexidade. Agora, vai depender de quanto você vai pagar, porque vai encarecendo também esse tempo todo guardado, ou então do estilo que você gosta. Você gosta de um estilo mais jovem, mais frutado, mais ligeiro, mais despretensioso, ou você vai, como qualquer outro vinho, você vai tomar um espumante com mais complexidade, com mais tempo, mais caro, com mais cremosidade. Tudo isso, por isso que o espumante é uma bebida muito democrática. Ele tem para todos os estilos e para todos os gostos. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho falando de festas para você aqui no Falando de Vinho. Estamos de volta com Falando de Vinhos, aqui direto do Fla Gastronomia em Jundiaí. Casa que eu adoro tanto, que tem tanta coisa boa, como tem todos esses espumantes, cavas, enfim. O cardápio ou a carta de espumantes é extensa. Falamos do nível de doçura no primeiro bloco. Exato. E agora vamos falar dos espumantes e os seus estilos. Exato. Vitor. CH, antes de mais nada, cara, o que você falou, realmente é difícil a gente encontrar, né, uma carta de espumante tão especial como essa que a gente está vendo aqui nas imagens, porque eu realmente fiquei surpreso, não só pelo produtor, se não o melhor, mas um dos melhores produtores do Brasil hoje, do mundo, e com uns estilos assim, de espumantes maravilhosos, né? Então, o que a gente gosta? Eu gosto sempre de trazer isso, SH. Nosso ouvinte, nosso telespectador, vai lá e vai encontrar, fala, poxa vida, tá bom, você falou de Natur, que eu sei que é seco, você falou do Brut, que eu sei que é seco também, agora, daqui a pouco me aparece lá um Blanc de Blanc, né? Um Blanc de Noir. O que é isso? Então, esses são os outros estilos de espumante que pode ser feito, tá certo? O que seria, por exemplo, Blanc de Blanc? Você chuta aí o que seria? Como é que se chega nesse... Minha especialidade não chega a tal sabedoria, meu amigo. Eu entendo bem pouco de espumante, confesso.
Não, espumante... Lembra que você de vez em quando fala, W73, não sei o quê? Você sabe que para a gente tirar um diploma do W73, você tem que estudar muito espumante? É mesmo? Muito. Todos os processos, que não são só esses. A gente fala de Charmat e Champenoise porque são os mais tradicionais aqui para a gente. Mas tem muitos outros processos para chegar nessa bebida aqui. É fantástico esse mundo. Então, vamos lá. Aqui nós temos, né, Blanc de Blanc, que ele é feito o quê? Com uvas brancas. Então, ele é, por exemplo, vamos falar que é 100% Chardonnay, mas ele vinificou aqui um espumante quando fez o mosto, para chegar antes da segunda fermentação, só com uvas brancas. Então, ele é chamado Blanc de Blanc. Então, não tem uva tinta misturada. Enquanto o Blanc de Noir, não. Aí já é o contrário. Ele tem as uvas tintas, só que ele não deixou as cascas em contato. Aí ele fez um vinho, um espumante, né, no caso totalmente igual ao espumante claro, só que Blanc de Noir, ou seja, ele fez um espumante com uvas tintas. É importante salientar, a maioria das pessoas sabe, né? A parte da polpa, ela é, em todas as características, ela tem a mesma cor, ou praticamente todas têm a mesma, existem exceções. A diferença está sempre na casca. Na casca, exato. É isso, né? Quando a gente fala, ficou em contato com as cascas, é da casca que você vai extrair 90% dos flavonoides, dos antocianos estão na casca. Aí você vai retirar aroma e sabor, né? Se espreme, você tem um suco, contato com a casca, você vai fazer aquela maceração, você vai fazer aquele batonagem e ele vai retirar aromas e sabores da casca. Agora, você pode fazer isso, né, um espumante ou um vinho branco de uva tinta, é só não deixar a casca em contato com o suco. Você só vai ter a polpa, por exemplo, a gente falou da Merlot, você vai ter a polpa da Merlot, mas você não vai ter a casca da Merlot aqui, né? Agora, tem um terceiro espumante que nós temos aqui, que é o último, que ele é um rosé. Aí sim, você fez com algumas uvas tintas no blend e você deixou um pouco da casca em contato, aí você vai ter um espumante rosé, que eu particularmente acho muito bom, né? Nós temos alguns grandes exemplares no Brasil, nós temos a Métier, nós temos alguns outros da Casa Valduga, são rosés maravilhosos e eu acho que dá assim, um sabor todo especial, uma comemoração, um jantar mais romântico, entendeu? Geralmente as mulheres gostam muito de um espumante rosé. Existem vários produtores, Casa Perini, Valduga, Cavigás, Davo. Você citaria mais? Aqui no Brasil? É. Puxa, Estrelas do Brasil, eu acho fantástico. Eu gosto muito da linha da Churchill, eu gosto muito da linha da Pisato. Tem o Dádivas também, o pessoal. Olha, mas nós temos tantos produtores, né? Nós estamos tendo até para o pessoal saber, quem quiser entrar no YouTube para ver, essa semana a avaliação da Safra Nacional, que é um espetáculo, é um evento fantástico lá em Caxias do Sul, né? Em Bento, que depois de uma grande prova que todos os enólogos, os pesquisadores, eles se juntam, provam e chegam nos 16 finalistas que é apresentado ao público nesse evento que está ocorrendo essa semana. É fantástico o evento. E aí, cara, são 500 produtores, né? Porque nós temos muitos pequenos produtores, né, que a gente chama de vinícola boutique. Aí a coisa é infinita. Ô Vitor, evidentemente que o espumante brasileiro nunca foi esse sucesso que é hoje. Você acha que o intercâmbio, o estudo, a modernização, qual é o peso de cada aperfeiçoamento cada vinícola teve para chegar num produto tão interessante no mercado? Eu vou comentar algumas coisas com você, porque a gente está sempre, né, nas degustações. Eu tive agora, semana passada, aqui mesmo, aqui na região, em Louveira, né, um encontro com um dos maiores, Dr. Celito Guerra, um dos maiores pesquisadores da Embrapa Uva e Vinho, veio aqui dar uma aula para os produtores aqui de São Paulo, da nossa região. Aí teve também o Christian Sepúlveda, aquele chileno, que era da Guaspari, que agora é do Terra Nossa, teve dando uma aula aqui também. Então, assim, nosso produto aqui, São Paulo, está em franca evolução. E isso também se deu no sul do país, com nossos espumantes, esse intercâmbio. Por exemplo, tem um pesquisador, amigo meu, que ele tem um grupo, que é junto com o pessoal da Casa Valduga e outros produtores do Sul, que eles viajam 2 vezes por ano para fazer intercâmbio em outros países. Por exemplo, tiveram agora na África do Sul. Então, eles trazem todo o know-how, tudo aquilo que é de bom que está acontecendo. Então, nós temos muita coisa no espumante, né, para apresentar para o mundo, mas nós já recebemos também muita coisa boa e todo
todo grande produtor que vem ao Brasil, ele fala assim, nossa, vocês são a terra do espumante, sabe? Todos eles são o primeiro a falar que nós temos um produto de excelência. Tanto é que, por exemplo, Cave Gás, que nós temos aqui hoje, o Geise, né, o seu Mauro Geise, ele é chileno, né? Um dos grandes diretores de uma vinícola muito importante lá no Chile, se fixou no Brasil, o filho dele dá continuidade hoje ao projeto, e nós temos realmente aqui um dos maiores produtores que trouxe esse know-how para o Chile. As pessoas se apoderaram, vamos dizer assim, desse know-how e continuaram a evoluir. Então hoje as grandes vinícolas produzem grandes espumantes e as pequenas também, que fazem com um cuidado, com esmero, que realmente quando vai para concurso atingem grandes pontuações. Com certeza investimento também em pessoal, em estudo, em capacitação, além do intercâmbio, né, Vitor? Eu estava falando que a gente estava aqui em Louveira, né? Essa semana. Aqui em Jundiaí, agora nós temos uma excelente escola técnica, Sim, formando pessoal, enólogos, formando técnicos, e é o que a gente precisa, porque o mundo do vinho está em constante evolução. Agora mesmo a aula foi sobre concreto, ovo de concreto ou concreto e ânfora, que também está na moda. Então, os nossos técnicos têm que estar sempre atentos, sempre buscando esse tipo de conhecimento. E falta ainda muita mão de obra. Está crescendo tanto o mundo do vinho aqui na região, do enoturismo, de produção, aqui menor nossa região de Jundiaí, Louveira, Itupeva, Indaiatuba, que falta no final gente para gerir tudo isso que está vindo por aí, entendeu? Por isso que o investimento na escola técnica aqui foi fundamental, porque precisa de mão de obra. Você falou no início, quando você começou a falar de espumante, no outro bloco, você disse o seguinte, o terroir do sul do país favorece muito a qualidade do espumante. Perfeito. E uma pergunta que vem toda hora para a gente aqui, mas como? Tem terroir, tem solo no estado de São Paulo, por exemplo, e no caso do espumante? Aqui tem um solo próprio para poder efetivamente fazer um bom espumante? Tem também. A única diferença aqui para o nosso, né, onde nós estamos, no nosso terroir, é que para você ter esse espumante, você tem que ter uma uva com bastante acidez. E aqui é tudo muito novo. E aqui nós temos a famosa dupla poda, entendeu? Então, a uva gerada pela dupla poda, ela tem que ser ainda mais bem trabalhada para poder ser colhida na época certa para fazer um bom espumante, entendeu? Porque aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter chuva no inverno, vai ser seco e vai ter sol, então ela vai amadurecer, correto? E ainda estão se fazendo muitos testes, já tomei bons espumantes da Casa Geraldo aqui em Andradas, bacana, né? Da própria Davo, já tomamos bons espumantes aqui de São Paulo também. Agora, eu acho que ainda tem muito tempo de pesquisa, aqui é tudo muito novo ainda, entendeu? Lá no Sul, as primeiras bebidas que foram feitas foram espumantes, isso já aí no século passado. Agora aqui, na dupla poda, é tudo muito novo, então eles ainda estão acertando, né, o que blend que eles vão fazer, que uva vai se adaptar melhor. Agora, eu acho que vem coisa boa por aí, porque semana retrasada eu fui a Pinhal dar uma aula e nós tomamos o que lá? Chenin Blanc, de uma vinícola pequena, que assim, tem muita tecnologia, que é a Pioli, e eles fizeram um Chenin Blanc muito bom, que vai gerar um espumante muito bom. Por quê? É o espumante da África do Sul, a base é Chenin Blanc, assim como o Vale do Loire, entendeu? Onde aquele famoso Cremant de Loire é a base de Chenin Blanc. Então, eu acho que vem muita coisa boa por aí ainda. Para fechar, já que a gente está falando de espumante, de final de ano, fale rapidamente qual é a diferença do espumante para champanhe. Eu acho que assim, duas coisas principais. O nome, apenas, né? Terroir. E outra é blend, é história. Porque quando a gente fala de terroir, CH, a gente fala de clima, de solo e do homem. O homem, você compreende o quê? Cultura, né? Todo aquele tempo de aprendizado. E champanhe é champanhe desde quanto tempo? 200 anos, 300 anos. Tá? Então, e lá eles têm uma coisa que assim, a gente ainda não tem, que é um blend já definido por estilo de casa. Eles têm algumas uvas que entram lá que a gente não tem, Petit Meunier, por exemplo, entendeu? Agora, eles têm toda essa tradição, tem toda aquela cava, tem todo aquele solo diferenciado. Então, o espumante nacional é ótimo, é excelente, mas não vai ser champanhe, assim como o champanhe não vai ser espumante. Agora,
tirando as devidas proporções, tá? A gente consegue espumantes maravilhosos como esse a 1/10 do preço de um champanhe. Vamos falar, né? Vamos ser sinceros. Então, nós estamos muitíssimo bem servidos. E produtores que vêm de lá e provam nossos espumantes ficam, assim, realmente encantados. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Que isso, obrigado a vocês, é um prazer estar aqui falando com vocês. Falamos com o Vitor de Freitas com, mais uma vez, o Falando de Vinho no ar, aqui direto do Fla Gastronomia em Jundiaí, a quem a gente agradece a toda a família Geraldini, a toda a equipe também do Fla Gastronomia, e voltaremos com toda certeza em breve para falar de vinhos para você. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Sulina Parrilla e Restaurante. Fla Gastronomia.